volta ao programa Palavra da Fé. O primeiro bloco, como eu lhes disse, aborda cada dia um provérbio de Salomão. E hoje o provérbio que nós vamos discutir é exatamente Provérbios 10, capítulo 10 e versículo 22. Diz assim: as bênçãos do Senhor enriquece e não traz dores. Glória a Deus por isso, meus amados. Porque o nosso Deus é um Deus muito bom. Ele tem um amor incondicional para todos nós. E as suas bênçãos, do único Deus verdadeiro, elas são bênçãos espirituais, como também são bênçãos materiais. Quais são as bênçãos espirituais que nos enriquecem? Primeira é exatamente a salvação. O mundo inteiro está fadado a morrer sem esperança e ir para o inferno. Mas quando o Senhor Jesus Cristo veio e o seu sacrifício na cruz do Calvário, Ele nos assegurou que se nós cremos no nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, aí nós temos direito à redenção. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo já pagou o resgate. Em Colossenses fala que o Senhor Jesus Cristo pagou a promissória, porque existia uma dívida. E essa promissória foi paga por um alto preço, que foi o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. A palavra salvação no grego, no original, quer dizer, a palavra no grego é sotéria, que tem vários significados. Então nós temos direito à salvação. O que é salvação? É nós vivermos eternamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Vivermos nos céus, onde o Senhor Jesus Cristo, inclusive, já foi preparar uma mansão onde nós iremos morar para sempre. E ali não haverá lágrimas, não haverá dores, não haverá sofrimento. É um reino de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. Aleluia. Qual é a importância da salvação para o homem? O próprio Jesus Cristo disse certa vez: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quantas pessoas vivem lutando somente por coisas que perecem? Desculpa. Coisas fúteis, e o dinheiro que ele não vai levar um centavo. Então o Senhor, outra vez, Ele nos advertiu, nos exortou, dizendo: ajuntai dinheiro nos céus, onde a traça nem a ferrugem consome, e onde nem o ladrão não rouba nem mida. Nós estamos exortando a todos vocês que a nossa preocupação, nós precisamos realmente ganhar dinheiro, e o dinheiro é uma coisa muito boa. O perigo é o amor ao dinheiro, que, segundo a palavra, é a raiz de todos os males. Mas o dinheiro é bom quando ele está sob o nosso controle. Nós somos o senhor do nosso dinheiro. O dinheiro é que não pode ser senhor do homem, senão o resultado é trágico. Todos nós estamos vendo aí através da televisão pessoas que usaram indevidamente, adquiriram de modo errado, dinheiro, e hoje estão sendo punidos pela justiça. Mas eu quero dizer, meus amados, que o amor, que as bênçãos do Senhor nos enriquece, não traz dores, não traz preocupação. Além desta bênção espiritual, que é a salvação, nós temos também direito à cura, porque a palavra sotéria, como eu disse, que quer dizer salvação no grego, quer dizer também cura. Ou seja, quando temos uma aliança com nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos o direito em viver em saúde divina. E também quando nós temos esta aliança, a palavra de Deus diz que pelas pisaduras do nosso Senhor Jesus Cristo, nós já fomos sarados. Então nós podemos usar o nome de Jesus, na autoridade, no poder do nome de Jesus. E nós podemos, nós mesmos que temos esta aliança, podemos mandar qualquer doença do nosso corpo sair do nosso corpo e ir embora. Muito bem.
Nós fomos abençoados, mais uma bênção espiritual, que é exatamente nós podemos viver e andar usando o fruto. O fruto é uma bênção, não é? E nós podemos andar no fruto do Espírito. E a palavra diz em Gálatas 5, que o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão e domínio próprio. Meus queridos, precisa uma coisa mais importante, uma riqueza igual a essa, de nós podermos viver exteriorizando através da nossa postura, do nosso proceder diário, o fruto do Espírito. Então, isso vem confirmar, meus queridos, que as bênçãos do Senhor enriquecem e não traz dores. Além das bênçãos espirituais, nós temos, como eu disse no início, as bênçãos materiais. Se nós formos ler o Salmo 1, de 1 a 3, que diz: bem-aventurado é o homem, a pessoa, pode ser um homem, uma mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém na roda dos escarnecedores, não se assenta, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor. Na lei do Senhor é na palavra de Deus, é na Bíblia. E nela medita de dia e de noite. Aí nós vamos ver quais são os frutos que nós vamos colher quando nós não andamos segundo o conselho dos ímpios, não nos detemos no caminho dos pecadores, nem nos assentamos na roda dos escarnecedores. Quando temos o prazer na lei do Senhor, nós seremos considerados uma árvore plantada a ribeiros de águas, que dá o fruto na estação própria. Então nós somos abençoados. Fruto quer dizer prosperidade. Além do mais, esta árvore tem folhas que nunca murcham. Dizem os biólogos, quando você olhar para uma árvore, ela estiver cheia de folhas, é sinal que na estação própria haverá muitos frutos para você colher. E termina o verso 3 dizendo: e tudo que fizer prosperará. Meus queridos, a prosperidade bíblica não é alguns exageros que nós ouvimos por aí. Mas ser próspero, segundo a palavra de Deus, é não lhe faltar nada. É você ter tudo em abundância. Agora não é para guardar, é para ajudar o seu irmão primeiramente, e também aqueles que não são seu irmão, que estão necessitando. Meus queridos, pensem bem no que nós estamos falando. As bênçãos do Senhor enriquecem e não traz dores. Então vamos usufruir as bênçãos do Senhor, porque ela nos traz alegria, nos traz a salvação, a cura, a provisão, a proteção, e ainda temos o privilégio de semear na vida dos nossos irmãos. Muito bem. Agora teremos mais um espaço para nossos patrocinadores, mas não percam a mensagem de hoje, que faz parte do segundo bloco. O próximo bloco é exatamente sobre ansiedade. Aguarde.
Você sabia que o ser humano tem 86 bilhões de neurônios? Tem noção do que é isso? É mais de 12 vezes a população do mundo. Já para lembrar o que comeu no almoço, você vai precisar usar só 23% desses neurônios. Nosso corpo é surpreendente e quando o assunto é esse, a Med Rádios está por dentro. Equipamentos de última geração e equipe especializada para oferecer um diagnóstico preciso a você. Venha nos conhecer. Clínica Veterinária pensou Consulvet, consultas, vacinas, hemogramas automatizado, exames brucelose, tuberculose e anemia, infecciose equina, cirurgia. Tudo isso você pode encontrar aqui na sua Clínica Veterinária Consulvet. Endereço: Rua Teresa de Azevedo, número 1178, no bairro do Farol, Maceió, Alagoas. Telefone 3338-9616. Água Mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Alagoas está avançando muito no combate à mortalidade infantil. Hoje, a Unicef utiliza Alagoas na referência na luta contra a mortalidade. Nos últimos 6 anos, a queda foi de mais de 36% e já somos um dos estados que mais salvou vidas. Agora, todo alagoano já pode sonhar com o futuro do seu filho. Governo de Alagoas. Alagoana Corretora de Seguros. Seguros em geral. Automóvel, empresarial, vida, saúde, residencial, condomínio, RCO e previdência privada. Dê segurança ao que há de mais importante. Alagoana Corretora de Seguros. Fones 3326-5894 e 3326-5017. Alagoana Corretora de Seguros. De volta ao programa Palavra da Fé. A mensagem de hoje está baseada em 1 Pedro 5,7, que diz assim: lançando sobre ele Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Meus queridos, a ansiedade é a doença dos nossos dias. Cerca de 10 milhões de americanos anualmente eles desenvolvem algum tipo de transtorno da ansiedade. 10 milhões por ano. Isto apenas se considerarmos adultos. E este levantamento foi feito exatamente por um instituto que merece toda a confiança, que é o Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos. A ansiedade, como nós podemos perceber, é um sofrimento antecipado. Você que está me ouvindo, quantas vezes já ficou ansioso por coisas que o inimigo que veio para roubar e matar colocou na sua mente? E você passou até uma noite ou várias noites sem dormir, preocupado, e o inimigo dizendo que você estava perdido, que não tinha solução, não tinha jeito para resolver aquela situação. E de repente aquilo desapareceu, não aconteceu nada daquilo que o inimigo colocou na sua mente. Então é um sofrimento antecipado. A ansiedade traz insônia. Aí fecha o ciclo.
Porque ele passa a noite todinha, o diabo trazendo à memória todas aquelas coisas que nós não queremos que venha. Coisas desagradáveis que aconteceram na nossa vida. E você vai perguntar, como isso acontece? Qual é a causa? Tudo começou lá no Jardim do Éden. A primeira doença que o diabo colocou no homem foi exatamente uma doença na alma que se chama medo. E não sou eu que digo, a ciência diz que todos os distúrbios da ansiedade, do estresse, eles são provocados por dois fatores. Primeiro o medo e depois o temor, que está muito intimamente relacionado com o medo. Nós sabemos que o medo foi colocado em Adão quando ele pecou. A primeira coisa que ele fez foi se esconder, porque ele estava com medo, porque ele havia pecado. Antes ele nunca se escondeu do Senhor Deus. Mas quando ele pecou, o diabo disse, olha, cuidado, Deus vai lhe corrigir. E ele foi, se escondeu e disse a Deus, quando Deus chegou lá no Jardim do Éden, onde está? Ele disse, não, eu sabia que era o Senhor e me escondi. Está lá em Gênesis 3:10. Mas é a própria palavra que diz, preste bem atenção, não vos dei espírito de medo, mas de ousadia, amor e moderação. Meus queridos, o medo é o inimigo da fé. E a fé de Deus, que nós devemos ter no nosso espírito, neste caso não existe lugar para o medo. Porque o medo é exatamente que gera uma série uma série grande de doenças da alma que aprisionam os pacientes. Jesus, certa vez, ele disse, não andeis ansiosos pelo que vocês vão comer, beber ou vestir. E ele diz, a vida vale muito mais do que o alimento. E em relação à roupa, que é uma preocupação constante no homem, ele manda que nós olhemos para os lírios dos campos, que são belos, são lindos. E o Senhor Jesus diz, nem Salomão, com todo o seu poder, seu dinheiro, sua glória, sua força, sua fama, nem Salomão se vestiu igual aos lírios dos campos. E sabe o que é que ele diz para nós em relação à ansiedade? Olhem para os passarinhos. Você que está me ouvindo, me assistindo, que está preocupado, seja qual for a sua preocupação, está ansioso. Você já viu um passarinho ansioso? Um passarinho estressado, com a mão assim na testa, franzida? E foi o Senhor Jesus Cristo, ele disse, olhem para os passarinhos. Eles não plantam absolutamente nada. Eles não colhem. Não tem carregadeiras, coletadeiras, não tem nada. Eles não têm armazéns, não tem silos. Mas o Senhor Deus alimenta um por um. Você nunca viu um passarinho morrer de fome. Pode morrer dentro de uma gaiola, mas se ele estiver solto, ele não vai morrer de fome, porque o Senhor os alimenta. Esta é a palavra que o Senhor está dando para você que está me ouvindo agora, você que vive muito preocupado com o dia de hoje e com o dia de amanhã. O Senhor Jesus diz que Ele cuida de todos nós. E tem uma coisa, a medicina mostra que a preocupação, o estresse diário, o estresse repetido, ele produz a ansiedade.
um fisiologista famoso nos Estados Unidos, da Universidade de Harvard, há muitos anos atrás, ele fez uma pesquisa sobre o estresse. E ele descobriu como o estresse prejudica o corpo humano. Quando nós, por exemplo, alguém que vai andando por uma rua e de repente um portão de uma casa se abre, inexplicavelmente um animal, um pitbull, sai em direção a essa pessoa. Então, ele avaliou o que ocorre no organismo dessa pessoa, que está submetida a um estresse muito intenso. Então, o que é que acontece? O nosso organismo, diante de um perigo iminente, ele imediatamente libera uma substância chamada adrenalina, a epinefrina, ou a adrenalina e a noradrenalina. Essas substâncias são vasoconstrictoras. Elas fazem com que o sangue fuja da periferia, se armazene mais nas artérias, nas veias do mesentério e nos músculos. De repente o coração começa a bater mais rapidamente, a respiração também aumenta, e este fenômeno que ocorre, ele denominou em inglês de fight or flight, que traduzindo quer dizer, é um mecanismo de luta ou de fuga. Acontece que a liberação desta adrenalina, que é seguida depois por cortisol, que são corticoides, corticosteroides, eles trazem, se for liberado frequentemente, alterações e distúrbios para o organismo. Por exemplo, as pessoas que estão submetidas a estresse repetidos, todos os dias, essas pessoas poderão desenvolver alterações fisiológicas, como, por exemplo, dor inexplicável, tensão na nuca, na musculatura da nuca, e a pessoa verifica a pressão arterial está normal, não tem nenhum sinal neurológico para pensar numa coisa pior, num aneurisma cerebral. Essas pessoas apresentam uma fadiga inexplicável, diminuição da libido, dificuldade de focalizar, de trabalhar, de centralizar. Tudo isso causado pelo estresse repetido. Além das alterações fisiológicas, tem as alterações psicológicas. Então, essas pessoas são capazes de desenvolver doenças chamadas psicossomáticas. Essas doenças são todas de origem na mente. E a maioria das vezes geradas por coisas erradas que o inimigo coloca na nossa mente. Então nós temos doenças psicossomáticas. Existe também a depressão que pode aparecer, como também distúrbio bipolar. Como se não bastasse, doenças no aparelho digestivo. É muito comum uma doença chamada cólon irritável. Ela traz dores terríveis no abdômen, causada por contrações violentas do intestino, principalmente grosso. Ele traz também alterações do ritmo intestinal, ou prisão de ventre, ou então diarreia. E é um grande sofrimento para os pacientes. Como se não bastasse, ele também traz alterações cardiovasculares. A pressão arterial pode estar alta e a pessoa pode apresentar também até arritmia cardíaca. Tudo isso resultante do estresse. O sistema endócrino também é alterado. A pessoa pode desenvolver uma obesidade
A ansiedade muitas vezes leva a pessoa a comer muito. E também, como há liberação de cortisol, isso pode, no futuro, também levar a uma diabetes. Também o sistema imunológico sofre quando nós estamos sendo submetidos a estresse constante. Existe uma baixa na imunidade da pessoa. E isso pode levar a um favorecimento do desenvolvimento de infecções por bactérias ou por vírus. E até também quando o sistema imunológico do doente está muito baixo, os tumores malignos também podem surgir com mais facilidade. Como se não bastasse ainda, meus queridos, essas pessoas poderão desenvolver doenças chamadas autoimunes. O que é uma doença autoimune? Preste bem atenção. O nosso sistema imunológico, ele foi feito por Deus para nos proteger, para impedir que qualquer agente invasor penetre no nosso organismo e venha trazer mal para o nosso organismo. Eu comparo muitas vezes o nosso sistema imunológico por um órgão famoso dos Estados Unidos que é chamado Pentágono, que é o órgão de defesa e de ataque. Os Estados Unidos vive alerta 24 horas por dia, rastreando qualquer inimigo que queira jogar uma bomba ou invadir uma base americana ou causar um mal ao povo americano. Então o Pentágono é aquele órgão que prepara a defesa e o ataque dos Estados Unidos. Agora imagine, o nosso sistema imunológico, no caso das doenças autoimunes, em vez dele proteger o nosso organismo, é como se o Pentágono recebesse uma notícia de que o inimigo ia bombardear, vamos dizer, a cidade de Washington, e tal, a capital lá da República. Aí o Pentágono manda uma ordem para os mísseis americanos, em vez de serem dirigidos para destruir o inimigo antes de que ele chegue no território dos Estados Unidos, pelo contrário, eles mandam bombardear a própria Casa Branca. Não é uma coisa absurda? Pois isso é o que a doença autoimune faz em nós. Vocês já ouviram provavelmente falar em lúpus eritematoso, em artrite reumatoide e outras doenças terríveis. Você sabia que a causa básica da doença autoimune é um mecanismo de rebelião? Ou seja, o sistema imunológico recebe uma ordem para defender o organismo. E ele, em vez de defender aquele órgão, aquela glândula, aquele tecido, ela vai e ataca aquele tecido, aquela glândula. Mas eu quero dizer que Jesus Cristo veio para resolver todos esses problemas. A medicina, além desses distúrbios todinhos que eu já falei, preste bem atenção. O problema da ansiedade é gravíssimo. Ele poderá gerar outros transtornos mais graves ainda. Por exemplo, existe um transtorno do pânico. Meus queridos, existem pessoas que não saem de casa, que não descem do elevador. Um dia desse eu precisei de um técnico para configurar meu computador. E me indicaram lá na loja americana e só esse rapaz é um crânio. E ele foi, e ele realmente resolveu tudo, uma facilidade, tranquilo. Aí quando eu fui me despedir dele lá no apartamento, aí eu mostrei o elevador social para ele descer. Aí ele disse: olha, não leva mais não, muito obrigado, mas eu não desço nem subo de elevador. Eu digo: rapaz, bora, eu desço com você. Não, eu não consigo de jeito nenhum. Um rapaz jovem não conseguia, um crânio, não conseguia descer nem subir de elevador. Síndrome de pânico. O diabo veio para roubar, matar e destruir a paz, a alegria, meus amados.
Então ele faz isso com jovens, com adultos, com velhos. E se a pessoa, o doente, for tentar, de repente, o que ele sente é como se fosse infartar, como que a vida fosse desaparecer. É um pânico, é por isso que o nome é de síndrome de pânico. Mas eu quero dizer a vocês, meus queridos, que em Isaías 61:1, se você tiver sua Bíblia, abra agora, você que sofre de pânico. Em Isaías 61, o versículo 1, fala sobre Jesus Cristo. E 600 anos antes do Senhor Jesus Cristo vir aqui à terra. O profeta Isaías é considerado o profeta messiânico que mais descreveu tudo aquilo em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo. E ele, falando de Jesus Cristo, ele diz: o Espírito do Senhor Deus Todo Soberano me ungiu para libertar os cativos. Uma das causas, um dos objetivos do Senhor Jesus Cristo vir deixar a sua deidade, vir como homem e ser ungido pelo poder do Espírito Santo que veio sobre ele, para libertar os cativos. Você que tem a síndrome do pânico, preste bem atenção. Você está sendo cativo do diabo, que veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus Cristo veio para libertar, e ele pode fazer isso hoje, no lugar onde você se encontra, na sua casa, no hospital, numa penitenciária, na rua, porque a palavra de Deus é que garante. O Espírito Santo me ungiu para libertar os cativos. Se você ainda não tem uma aliança com o Senhor Jesus Cristo, você pode fazer essa aliança agora, você confessando com sua boca e crendo no seu coração. Se você crê que o Senhor Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador, você passa a ser uma nova criatura. E o Senhor Jesus Cristo, você pode falar com Ele e Ele vai libertar. Os olhos do entendimento seu serão abertos e você vai ser liberto, você vai voltar a andar de avião, descer elevador, sair de casa, não vai ficar cativo. Porque um poder maior, Jesus Cristo disse que nós temos o poder para pisar serpentes e escorpiões, ou seja, todo o poder do mal, todo o poder do diabo. E você pode falar isso e você pode ser liberto. E se você já tem esta aliança com o Senhor Jesus Cristo, e mesmo assim você ainda está cativo com esta síndrome de pânico, talvez você precise perdoar alguém. E se é a falta de perdão que está lhe impedindo de você ser abençoado e receber a sua cura agora mesmo, você agora mesmo, diante do Senhor Deus, lá no seu quarto escondido, você perdoe aquela pessoa ou aquelas pessoas que lhe machucaram e você não conseguiu até hoje lhe perdoar. Existe outro transtorno também da ansiedade que machuca as pessoas. É o chamado transtorno obsessivo compulsivo. São duas fases: o fator obsessivo e o fator compulsivo. Qual é o fator obsessivo? Tem pessoas que o diabo coloca na mente dele que ele não pode, por exemplo, tomar um copo d'água num consultório médico. Ele acha que aquele copinho descartável está cheio de bactérias, pode ter vírus, fungos, e ele muitas vezes fica sem beber água, com medo de se contaminar. Ele lava as mãos antes de almoçar umas 10 vezes. Ele troca de roupa várias vezes. Ele vive constantemente vendo bactérias, vírus e fungos que estão querendo trazer doença para ele. Meus queridos, isso é um tipo também de é um transtorno que aprisiona essas pessoas.
são pessoas que muitas vezes se tornam até ridículas. Eu conheci um casal isso há muito tempo. Eu ainda era criança. E todo mundo lá na rua, eles moravam perto lá de casa. Ele era um executivo de uma multinacional, das poucas que existiam em Maceió naquela época. E ele se vestia bem, de paletó, de gravata. E todo mundo na rua sabia que quando aquele executivo chegava em casa, a sua esposa já estava com uma bacia de água para lavar as mãos. Ele tinha que tirar o sapato, as meias, lavar os pés, tirar o sapato. Trocava aquela roupa que veio de fora e vestia uma roupa caseira, um chinelo caseiro. Isso era religiosamente feito todos os dias quando ele chegava do trabalho. Meus queridos, Jesus Cristo, a palavra de Deus diz, Jesus Cristo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aquilo era um sofrimento, não só para aquela esposa que era doente, mas para o próprio marido. Mas eu quero dizer que tem jeito, porque Jesus Cristo veio para libertar boas novas para os aflitos. As pessoas com esse transtorno obsessivo compulsivo são pessoas que estão aflitas, precisando de ajuda. E a ajuda é o Senhor Jesus Cristo. Porque está lá em Isaías que ele veio pregar o evangelho de boas novas. Eu quero dizer para você que tem esse problema. Jesus Cristo é a boa nova de salvação, de cura, de libertação. Como se não bastasse, meus queridos, as pessoas que já sofreram abuso ou traumatismo, violência, pessoas que foram machucadas por alguém, ou pessoas que não foram machucadas, não sofreram abuso físico ou sexual, mas que presenciaram. Pessoas que perderam entes queridos, por exemplo, o marido que perdeu a esposa que ele tanto amava, ou alguém que perdeu um pai ou uma mãe, ou um pai ou uma mãe que perdeu um filho. O diabo pode colocar exatamente um transtorno da ansiedade chamado transtorno estresse pós-traumático. Ou seja, foi um trauma que machucou muito, feriu muito as pessoas. E essas pessoas são, diga-se de passagem, muitas vezes atormentadas. Existe aquilo que a medicina chama de flashback. Ou seja, o diabo a toda hora faz com que aquele videotape daquela violência que a pessoa sofreu venha na sua mente e passa como se fosse um repeteco de tudo aquilo que aconteceu na vida daquela pessoa. E aquela pessoa sofre bastante. Mas eu quero dizer que Jesus Cristo também foi ungido no original, meus queridos. No original da Bíblia amplificada, diz assim, que o Senhor Jesus Cristo foi ungido para suturar e curar os corações despedaçados. E no original dá a entender que são micropedacinhos do coração. E realmente pessoas que foram abusadas, pessoas que foram violentadas, que sofreram violência física, mesmo que não seja sexual. Essas pessoas têm os corações despedaçados. É como se tivesse o coração despedaçado. Mas o Senhor Jesus Cristo foi ungido. E Ele é um cirurgião que faz microcirurgia. Então Ele está capacitado a emendar pedacinho por pedacinho. E o seu coração se torna um coração perfeito, novo. Sem nenhum trauma, sem nenhuma cicatriz.
Porque o poder do Espírito Santo, quando ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, nem as pessoas que viviam mais próximas com o Senhor Jesus Cristo não reconheceram. Porque a cirurgia foi perfeita. A cicatrização foi perfeita. Você que passou por essas violências físicas ou sexuais, ou tiveram uma perda muito grande, eu quero dizer que Jesus Cristo veio para resolver isso. A gente sabe que a medicina pode ajudar, não tenha dúvida. Mas libertar disto só o poder do nome do Senhor Jesus Cristo. E se você não tem ainda uma aliança com o Senhor Jesus Cristo, eu quero dizer que é fácil. Se você disser agora comigo, repetindo: Senhor Deus, eu aceito o nosso Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Se você fez essa confissão, você, primeiro de tudo, você já está fadado a viver eternamente com Ele, num reino onde não existe lágrimas, não existe tristeza, não existe dor. Se você está passando por isso, e você já tem uma aliança com o Senhor Jesus Cristo, e não consegue se libertar disso, eu volto a lhe dizer, provavelmente, talvez você precise perdoar alguém. Porque certa vez o Senhor Jesus Cristo disse: tudo aquilo que pedirdes, crede e recebestes, e tê-lo-eis. Mas o versículo seguinte diz: mas se tiveres alguma coisa contra seu irmão, vai a ele e perdoa. Porque se você não perdoar, também assim o vosso Pai Celestial não lhes perdoará. Meu querido, para nós recebermos a cura divina, nós temos que perdoar ao nosso irmão ou a qualquer pessoa que não seja nosso irmão. Porque a falta de perdão nossa, não é que Deus não queira perdoar a gente, não queira curar, porque a cura já foi realizada. Jesus não vai voltar mais ao mundo para curar ninguém, a cura já está disponível. É só você receber a cura. É como potencial energético aqui nesse estúdio. A energia está disponível, mas alguém que chegou primeiro do que eu teve que ligar o disjuntor. Se você quer receber a sua cura, se você tem distúrbio, estresse pós-traumático, e você já tem aliança com o Senhor Jesus e não recebeu a cura, você tem que perdoar alguém. E se você perdoar, eu garanto que você vai ser liberto agora. Agora. Faça isso, onde você estiver. E depois você vem aqui para este programa para testemunhar que realmente o nome de Jesus está acima de todo nome. Existem também ainda outros transtornos. Existem, por exemplo, as fobias sociais e fobias específicas. Tem pessoas, meus queridos, olha, eu vou dizer, o diabo não brinca de ser diabo. Tem pessoas, por exemplo, jovens, que são, vamos dizer assim, bonitas, e o diabo coloca na mente dela que o rosto dela não é bonito, que o corpo dela não é perfeito. E essas pessoas aceitam. E na realidade, se as pessoas forem examinadas por qualquer concurso de beleza, vão mostrar que as pessoas são normais. Não são nenhumas pessoas que causem desprezo por qualquer coisa, por qualquer defeito, nem nada. Mas o diabo coloca principalmente em jovens. Elas não se acham perfeitas. Muitas vezes se acham que são inferiores aos outros. São menos qualificadas sob o ponto de vista de estudo, de aprendizagem. E essas pessoas se isolam completamente. Elas não se socializam. Isso é um distúrbio também causado pela ansiedade. E no final de tudo,
a causa mesmo básica é o diabo que veio para tirar a paz, para roubar a alegria dessas pessoas. E outras fobias específicas. Essas são mais comuns. São, por exemplo, pessoa que tem um pavor de serpente, e até certo ponto nós temos que ter cuidado. Mas tem pessoas que não podem ver uma barata, que saem do foco, né? Isso tudo, meus queridos. Outros não podem ir para subir um prédio, olhar da varanda de um prédio de 10 andares. Mas nós sabemos que o Senhor Jesus veio para curar tudo isso, viu? Todos esses transtornos, o nome de Jesus está acima de todo nome. Ele veio para restaurar, abrir os seus olhos, para você entender que você é uma pessoa perfeita, é uma pessoa bonita, é uma pessoa que tem sentimentos, pessoa solidária. Então não se deixe levar pelo inimigo. E finalizando, outro transtorno, que é o transtorno generalizado da ansiedade. Meus queridos, essas pessoas que estão completamente, como diz a palavra de Deus, acorrentadas, como se estivesse com algemas, com correntes. Essas pessoas a toda hora estão vendo ou estão sentindo coisas absolutamente irreais. São tensões tremendas que dominam completamente a mente desta pessoa. Elas falam em coisas descabidas. A toda hora uma pessoa está querendo entrar na casa dela, no apartamento. Pessoas estão querendo fazer mal a ela. Essas pessoas ficam totalmente desorientadas, desequilibradas completamente. Essas pessoas não podem viver 2 horas tranquila. Tem sempre um inimigo colocando alguma coisa na sua mente. E eu quero dizer, você que passa por esse transtorno não é seu, nem veio de Deus. Este transtorno veio do diabo. A palavra de Deus diz que o diabo veio senão para roubar, matar e destruir. Ele vem roubar a sua paz, a sua alegria, as suas finanças. Vem destruir a sua família. Mas eu quero dizer que existe uma esperança. E essa esperança não é em mim, não é na medicina, mas é no Senhor Jesus Cristo. Porque conforme Isaías 61:1, ele foi ungido para soltar as cadeias dos que estão oprimidos com um transtorno generalizado de ansiedade. Certa vez, para encerrar essa parte, Jesus Cristo atravessou o mar, o lago de Genezaré, e foi da Galileia para uma terra chamada a terra dos Gadarenos. Preste bem atenção, ele atravessou só porque ali existia uma pessoa que, como você que está me ouvindo, que apresenta a síndrome do transtorno generalizado, da ansiedade generalizada. Existia lá um jovem. Ele vivia acorrentado. Cadeias. Está lá em Marcos 5. Ele conseguia quebrar essas cadeias. Vejam a violência e a força que esse homem tinha. Que não era dele, era do diabo. Ele morava no cemitério. Ele vivia gritando. Todo mundo tinha medo dele. Mas um dia o Senhor Jesus Cristo, que veio para dar vida e vida e esperança, ele atravessou com seus discípulos o lago de Genezaré. Ele desceu sozinho lá nesse local chamado Gadá, onde existia um jovem chamado
um jovem que a Bíblia fala a libertação de um jovem gerazeno ou gadareno, é a mesma coisa. E quando ele desceu lá naquela terra, aquele jovem se aproximou de Jesus Cristo. E Jesus Cristo expulsou. Não foi um demônio, foi uma legião de demônios. E aquele jovem que foi liberto daquele cativeiro, daquela escravidão, daquelas correntes, imediatamente ele ficou curado completamente. A ponto de quando as pessoas da cidade chegaram lá, o viram sentado, vestido e perfeitamente lúcido. Sabe o que foi que aconteceu? Jesus Cristo, na hora de tomar o barco de volta lá para Galileia, aquele homem perfeitamente liberto, curado, ele queria acompanhar o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo disse: não, eu quero que você volte para a sua terra. E você conte lá na sua terra o que Deus fez por você. E a história revela que aquele homem se dirigiu para 10 cidades contíguas, que chamava-se Decápolis. E lá ele foi ser testemunha, ele foi pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Um homem que há poucas horas atrás era acorrentado por uma legião de demônios, que vivia gritando, morando, habitando no cemitério, colocando as pessoas todas para correr. Ele hoje foi lá de cidade por cidade, em 10 cidades. E ele se tornou um grande missionário. Meu querido, você que está passando por isso, eu quero dizer que seu caso tem jeito. Agora só Jesus Cristo. Se você confiar no Senhor Jesus Cristo, você vai ser liberto de todos os demônios e você vai ficar livre. Você vai ser uma pessoa normal, porque o Senhor Jesus Cristo, que é o autor de toda a criação, tudo foi feito por Ele. Ele fez tudo perfeito. O inimigo foi que veio para destruir, para roubar, matar e destruir. Hoje é um dia de libertação. É um dia de vitória, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro agora, com a autoridade no nome de Jesus, nós repreendemos todo o poder do mal na sua vida. Todo demônio ou demônios que estão causando esse transtorno, sai agora no nome de Jesus Cristo. E você que foi liberto, procure uma igreja para você ser alimentado pela palavra. Nós fazemos parte da Igreja Evangélica Verbo da Vida Praia, que fica na Avenida Jatiuca, número 457. Existem outras igrejas que vocês poderão, igrejas cristãs que vocês poderão ser abastecidos com a palavra de Deus. Todos nós precisamos da palavra de Deus. A palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje é o dia de você ser liberto, em nome de Jesus. Agora nós gostaríamos de agradecer a todos os telespectadores que estiveram conosco. Vocês são a parte mais importante para nós. E eu gostaria de dizer que, a seguir, no próximo bloco, teremos uma história que vai também edificá-lo, no bloco Histórias que Edificam. Daqui a pouco. Clínica Veterinária pensou Consuvete, consultas, vacinas, hemogramas automatizado, exames brucelose, tuberculose e anemia,
infecciose equina, cirurgia. Tudo isso você pode encontrar aqui na sua clínica veterinária Consulvet. Endereço: Rua Teresa de Azevedo, número 1178, no bairro do Farol, Maceió, Alagoas. Telefone 3338-9616. Água Mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Alagoas está avançando muito no combate à mortalidade infantil. Hoje, a Unicef utiliza Alagoas na referência na luta contra a mortalidade. Nos últimos 6 anos, a queda foi de mais de 36% e já somos um dos estados que mais salvou vidas. Agora, todo alagoano já pode sonhar com o futuro do seu filho. Governo de Alagoas. De volta ao programa Palavra da Fé, para o último bloco, cujo título é Histórias que Edificam. O nome dessa história que vai lhe edificar é Salvos por um Copo de Leite, com autorização do pastor Franco. Conta-se que um jovem, um jovem vendia produtos de casa em casa, porque ele tinha um grande objetivo. Ele queria ser médico, e ele todos os dias saía vendendo objetos de casa em casa, e com esse dinheiro que ele apurava, ele pagava os seus estudos. E certo dia, ele saiu com suas pequenas coisas, suas quinquilharias para vender de porta em porta. E ele estava com muita fome. Ele não tinha tomado café da manhã, porque não tinha dinheiro, só tinha uma moedazinha que não dava para pagar o café da manhã. Mas ele estava com muita fome. E ele disse: a próxima casa que eu senti uma direção, eu vou bater, eu vou pedir comida. Aí ele entrou numa rua, viu uma casa muito grande. Ele disse: eu vou bater lá. E ele bateu. E veio uma senhora muito bonita, muito agradável, e perguntou o que é que ele queria. E ele ficou acanhado. Ele, em vez de pedir aquilo que ele estava precisando, que era um alimento, ele disse: senhora, eu queria somente um copo de água. Mas aquela senhora percebeu, pelo estado físico daquele jovem, que ele estava precisando era de alimento. E ela disse para ele: o senhor pode entrar, sente-se que eu volto já. E demorou mais do que o habitual para apanhar um copo lá na cozinha. Mas quando ela veio com um copo bem grande, tamanho família, com um leite quentinho para ele. E ele sorveu aquele leite todinho, bem devagar. E quando terminou, ele disse: senhora, eu gostaria de dizer quanto é. E ela olhou para ele e disse: jovem, meus pais me ensinaram desde cedo um princípio cristão, que nós devemos ser solidários com aquelas pessoas que estão precisando de nós. Então, você não deve nada, você pode ir. E aquele jovem, que era um jovem cristão, que tinha fundamentos, sua educação baseada na palavra de Deus, ele agradeceu a Deus. E ele disse: senhor, eu já estava
quase para desistir desse meu objetivo. Mas agora eu sei que tu estás comigo nessas pequenas necessidades e o Senhor vai me ajudar a eu alcançar aquele objetivo. Então, ele saiu, vamos dizer assim, com seu espírito robustecido. Os tempos se passaram e aquela senhora, muitos anos depois, ela apresentou uma patologia no abdômen, ela apresentou um tumor de pâncreas e os médicos daquela cidade onde ela morava acharam conveniente que ela fosse para a metrópole, para a capital daquele país, onde a medicina era mais adiantada, onde existiam cirurgiões mais qualificados. E ela saiu da cidadezinha onde ela morava, e ela foi para a capital daquele país. E no dia que ela chegou e se internou naquele hospital, o médico que estava de plantão era o Dr. Howard Kell, que quando pegou o prontuário e viu que aquela senhora vinha exatamente da mesma cidade onde ele tinha morado, ele ficou pensando na possibilidade de ser talvez aquela pessoa que ele tivesse, que o tinha ajudado com aquele copo de leite. E ele foi imediatamente saber quem era. E com certeza ele comprovou. Aquela senhora já um pouco envelhecida, e era exatamente aquela pessoa que ele tinha lhe ajudado com um copo de leite. E ele não se identificou para aquela paciente, mas ele teve um desvelo maravilhoso. Tratou-a gentilmente, deu injeção de coragem nela, que com certeza ela ia ser curada, que a cirurgia ia ser bem-sucedida, que Deus estaria dirigindo os médicos, os assistentes e assim por diante. E finalmente aquela senhora foi operada e foi um verdadeiro sucesso. E ela já estava no dia da alta, mas ela estava com uma grande preocupação, porque ela ficara internada 30 dias naquele hospital. E ela sabia que as despesas médicas são altas. Além disso, tinha o médico, o cirurgião, seus auxiliares, os anestesistas, os intensivistas. Mas no dia da alta, ela foi lá à tesouraria e ela recebeu o que ela pensava ser a fatura. Desculpa. E quando ela abriu, ali deveria estar a conta, né? Discriminada do hospital, do cirurgião, do anestesista, dos auxiliares, da instrumentadora. E ela teve uma grande surpresa. Estava lá escrito: esta conta foi totalmente paga por um copo de leite há alguns anos atrás. Então ela percebeu que aquele cirurgião que lhe tratou tão bem, que lhe operou, tinha sido aquele jovem que ela tinha ajudado no passado com um copo de leite. Meus queridos, a palavra de Deus manda que nós devemos ser solidários com aqueles que sofrem, com aqueles que estão em necessidade. E a Bíblia nos garante que tudo aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. Aquele jovem vendia quinquilharia porque tinha o objetivo de se tornar um médico. E aquela mulher, numa época difícil de sua vida, quando ele estava a ponto de desistir de estudar medicina, ele encontrou aquela senhora que lhe ajudou, que lhe incentivou. Então, se você quer plantar na vida das pessoas, faça isso. E com certeza
você vai colher em nome de Jesus. Glória a Deus. Gostaria agora de, finalizando o programa Palavra da Fé, esse programa que é apresentado às segundas, quartas, sextas, às 7 horas, eu queria agradecer a todos os patrocinadores, queria agradecer aos diretores da TV Maceió, da pessoa do professor Paulo Cajueiro, da sua esposa, a senhora Delma, e de seu filho Toninho, a todos vocês que têm nos ajudado de coração, nos têm ensinado. E o nosso objetivo é que nós possamos fazer um programa com excelência. A todos vocês, muito obrigado. E a todos os nossos patrocinadores, todos vocês que são responsáveis que este programa esteja chegando a uma multidão de pessoas, para levar a palavra do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, para levar uma palavra de edificação, exortação e consolação para o povo de Deus. Sejam todos abençoados em nome de Jesus. Amém.